noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu sou daqueles professores, assim, a moda antiga, né? Professor e pregador também. Eu não sei pregar usando PowerPoint, esse negócio é muito para mim ainda. Pretendo melhorar. Hoje nós vamos, então, na verdade, introduzir esse tema, né? Que é importante. Nós vamos... A intenção aqui não é estender, esgotar o assunto para a gente dizer, né, que estamos habilitados a lidar com tudo que tem a ver com sexualidade. Mas, de fato, esse é um problema que tem sido enfrentado com um certo desprezo, né, pela igreja, em muitos sentidos, né? A minha intenção não é generalizar, eu sei que as pessoas têm boas intenções quando recebem pessoas com dificuldades na sua sexualidade para dar conselhos. Até porque no Brasil nós temos aí uma herança, né, de uma alma católica, e a gente aprendeu que existe diferença entre pecados veniais, né? E aqueles pecados imperdoáveis, né? Aqueles pecados para a morte. E isso é um problema, porque essa classificação de pecado trouxe uma noção, né, que está muito presente na cultura do brasileiro, que existem pecados que são para a morte, no sentido de que esse tipo de pessoa... quando comete esse tipo de pecado, ele se torna persona não grata dentro das igrejas. Por outro lado, né, existe um certo discurso de acolher pessoas com dificuldades sem trazer o enfrentamento necessário para aquele problema à luz das Escrituras. Então, quando as pessoas recebem, por exemplo, né, um homossexual na igreja, e o Evangelho não orienta aquela discussão, né, e os conselhos que são dados a partir daquilo, incorre-se no risco de se relativizar a ideia da sexualidade a partir do que a Bíblia nos diz. O que eu quero fazer nessa noite com vocês, e eu peço que, se você quiser anotar, né, e fazer perguntas, a gente vai abrir um espaço, eu falei aqui com o Michel. No final, vocês podem deixar, né, eu vou deixar um tempo aqui para a gente responder as suas dúvidas. Mas o meu objetivo, ao tratar da idolatria da sexualidade, é principalmente construir, o que eu diria assim, as bases, não uma teologia completa, sobre o corpo. Para mim, esse é o problema que a gente precisa enfrentar antes de sabermos quais são as circunstâncias de um problema A ou B ligado à sexualidade. Se a gente não tem uma estrutura, se a gente não tem uma base, né, e aqui eu estou chamando de teologia do corpo, porque isso é o que tem trazido grandes problemas para a ortodoxia, né, para aquelas pessoas que querem se manter fiéis às Escrituras, mas oferecer também uma resposta que seja acolhedora. Né? Então, nós estamos diante de um impasse, porque se eu determinar que todas as pessoas que cometem pecados sexuais, elas são excluídas da igreja, nós, em grande medida, né, o pessoal aí taxado de esquerda, por assim dizer, tem uma certa razão, né? Está errado. E Jesus realmente não fez isso. Jesus não excluía as pessoas, Jesus foi acusado, inclusive, de dormir no meio, né, dos pagãos, comer com os gentios, andar no meio das prostitutas. Tudo bem, isso tudo é verdade. Mas, fora do seu contexto, fica parecendo que Jesus fazia isso porque ele estava coadunando com aquelas ideias. E não é isso que nós entendemos à luz das Escrituras, porque Jesus não pode negar a si mesmo enquanto palavra de Deus, né? Ele é a palavra encarnada, e também não pode negar tudo aquilo que a gente reconhece à luz das Escrituras sobre a homossexualidade. Então, a gente vive num paradoxo. Né? Então, vou falar da homossexualidade, porque esse é, talvez,
o tema que mais esteja em voga, mas aí envolve todo tipo de vício sexual, pornografia, né, masturbação e etc, etc. É disso que a gente vai falar, né? Porque existe mesmo uma idolatria sobre isso, mas o fato de identificar a idolatria não está no ato, é isso que eu queria que você aprendesse. Não é o ato, né, que leva a pessoa a incorrer nesse tipo de pecado que deve ser observado quando a gente vai aconselhar. Tem alguma coisa antes. A minha ideia de desenvolver esse tema sobre uma teologia para o corpo vai passar primeiro pelo crivo, né, da gente analisar esse problema cultural. Por que a idolatria do corpo ela está expressa e no meio cristão ela aparece muito nesse tipo de conduta, né, que a gente poderia chamar de moral, né? São pecados, esses pecados imperdoáveis, são pecados maiores, porque eles são da ordem moral. A minha tese é que isso está errado. Esse não é o problema. O problema é que o cristão não aprendeu a lidar com o corpo. Ele ainda tem dificuldade de perceber o que a Bíblia diz sobre corpo. Como o Michel introduziu aqui, eu vou me valer de alguns estudos e vou citar, né, aqui alguns teóricos, dentre eles o meu pastor, que eu ainda o considero, né, o Guilherme, e a gente trabalhou esse tema. No ano de 2014, nós fizemos um retiro lá na igreja, o retiro chamava Fé e Sexo. Então, um dos temas, assim, a gente ficou estudando lá um ano, eu, o Igor e ele fomos os palestrantes, né, e cada um abordou uma temática dentro da sexualidade, né, mas a ideia que orientou todo aquele retiro que a gente fez para tratar de sexualidade era que a gente deveria construir uma ética cristã sobre corporeidade, sobre como a gente lida com o corpo. A gente não consegue construir essa ética se a gente não partir do problema. Qual é o problema? O problema é que nós não sabemos lidar bem com o nosso corpo. No senso comum, né, a ideia que é muito difundida por aí é que se a gente fala do corpo, nós estamos automaticamente contrapondo o corpo àquela ideia de que o corpo é mau, né, uma ideia filosófica antiga, e que as coisas do espírito, as coisas espirituais, são mais elevadas, são melhores. Então, esse problema do dualismo, ele está muito presente, impregnado no meio cristão. Essa é uma ideia que a gente precisa quebrar. A gente precisa desconstruir realmente o que se diz, né, sobre essa divisão entre corpo e espírito, mente e cérebro, biologia ou espiritualidade ou transcendência. Está muito presente na nossa cultura. E por essa dificuldade, porque nós herdamos, né, dessa cultura dualista, nós herdamos a ideia cética, né, de que a gente lida com o corpo numa outra esfera. O que isso quer dizer para nós hoje? O que está sendo ensinado é que o corpo não é eu. O seu corpo não é você. O seu corpo é algo à parte de você. E nesse sentido, a psicologia vai nos ajudar muito. Nesse sentido, a filosofia também vai nos ajudar muito. E aqui a gente precisa partir do conceito bíblico, né, lá de Gênesis 3:19. Quando Deus diz assim para Adão, né, com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó retornarás. Ou seja, quando Deus forma o homem, sopra nele, né, o sopro da vida, quando ele é formado da terra, essa expressão, tu és pó e ao pó voltarás, está dizendo que o homem é composto de uma coisa só. O corpo é o que o homem é. O corpo é uma parte significativa do que o homem é.
Deus dá ao homem um espírito, sopra nele, né, a palavra hebraica lá, sopra o ruach, o espírito, e ele se torna nefesh hayah, alma vivente. Não é assim que está lá no texto hebraico? Deus dá a vida, essa é a palavra, né? Deus dá o espírito dele, sopra o espírito, e esse homem se torna alma vivente. Ele se torna um ser consciente, né? Um ser que está perfeitamente integrado na ordem da criação. Esse é o primeiro fundamento que nós precisamos lançar. Por quê? Se nós somos espírito, alma, corpo, coração, né, segundo a melhor antropologia bíblica, o que eu sou é alma, corpo, coração e espírito. Então eu não posso fazer uma divisão entre corpo e espírito, ou corpo e alma, ou como algumas heresias antigas ensinavam, né? Quem aqui já não ouviu aquela frase? O que o homem é? Ele é um corpo em que habita um espírito. Uai, que papo é esse? Ele é igual isso aqui, né? Ele é um copo e tem água dentro dele. Não, copo é de uma natureza e água é de outra. Nós estamos falando de duas coisas. Se eu jogar essa água fora, a água é água, né? E a gente podia descrever isso de várias formas. E o copo é de outra natureza. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que o homem é uma unidade, em que existe uma diferença, existe um descompasso, né? Eu vou usar essa palavra daqui para frente. O que existe, então, segundo a Escritura, é aquilo que Paulo fala lá aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Paulo, ele diz que nós somos casa de Deus, habitação de Deus, lugar da habitação de Deus. E isso tem implicações profundas nessa teologia que está conectada lá dentro, né, do que vinha sendo ensinado desde, né, da tradição antiga, dos hebreus. Um hebreu não consegue olhar para o ser humano e achar, por exemplo, que o ser humano é alguma coisa, né, um pedaço de barro dotada de um espírito. Não, não existe essa diferença entre corpo e espírito. O que o homem é, ele é em corpo e em espírito. Para usar essas duas palavras apenas. Para usar essas duas palavras só. Ou seja, o que nós estamos tratando aqui não é de um dualismo, é de uma dualidade. É diferente. Dualismo é quando você reduz o ser humano a essa divisão. Ou seja, nós reduzimos o homem a corpo e espírito. Ou, segundo alguma teologia, corpo, alma e espírito. Né? E aí a gente vai fragmentando o homem. Mas isso, para efeitos didáticos, é importante. A gente tem que entender quais são as esferas que compõem o que o ser humano é. Na prática, o ser humano não é corpo um pouquinho, de vez em quando ele é espírito, né? Quando ele ora mais, ele é mais espírito. Né? A gente tem essas ideias. Né? Hoje eu estou mais espiritual. Por quê? Porque eu acordei cedo, jejuei. Não existe isso. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Hoje eu estou mais carnal. Porque pequei, sei lá, fiz uma coisa que não devia, e por aí vai. Não existe essa ideia na Bíblia. Quando você peca no corpo, você peca com tudo. Você pecou na alma, você pecou no espírito, e você pecou com o corpo. É o que a gente aprende. No entanto, o que eu estou chamando de dualidade é um descompasso. E lá, se você estiver anotando, leia depois na sua Bíblia, Romanos capítulo 7. Paulo, ele faz uma relação, quando ele trata do eu, ele chama o eu de ele. O texto lá é assim: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Logo depois, ele vai dizer: o querer o bem que está em mim. Lembra aquele texto que ele fala: o que eu quero, né, eu não dou conta de fazer. Mas tem uma parte em mim que não deseja querer o bem. De que Paulo está tratando?
Ele está tratando da carnalidade, obviamente. Está tratando desse sentimento, dessa impressão que os homens têm de que a gente vive realmente em dois mundos. Um mundo em que eu tenho consciência do que eu sou, e aí a gente chama isso de autoestima, né? Tem vários nomes aí, essa consciência que a gente tem, que está muito relacionada ao caráter sexual que a gente imprime, né, da nossa conduta na vida. Mas tem um outro lado que tem a ver com a personalidade da pessoa, o jeitão da pessoa. Ou seja, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não dou conta, mas eu sei que é aquilo que tem que ser feito. Paulo está tratando aqui de uma diferença, é um descompasso. Paulo está tratando de dois elementos que compõem o ser humano e que em alguns momentos nós temos realmente a impressão de que eles não estão alinhados. Isso é bom e é ruim. E aí nós vamos construir o argumento em cima dessa ideia. Por que isso é bom e é ruim? Porque quando a gente olha para a nossa relação com o corpo, primeiro a gente tem que ter essa noção de que a gente é uma unidade com o nosso corpo. Segundo, a gente olha para o corpo como se fosse um espelho mesmo. Tenta fazer esse exercício comigo, né? Quando você olha no espelho, o que você está vendo no espelho? Tem um psicólogo famoso, o Lacan, né? Um psicanalista famoso, ele chama isso de fase do espelho. E quando ele está escrevendo sobre isso, ele está escrevendo sobre aquele momento em que a criança, ele bate o olho no espelho e ele sabe que tem alguém lá. O que é aquilo que está no espelho? E ele chama isso de fase do espelho mesmo. Ele olha para aquilo ou seja, é como se tivesse imagina que tem uma câmera dentro de você, passa pelos seus olhos, o que a sua alma, o que está dentro de você está vendo, é um reflexo do que você é. O que você reconhece de você está fora de você. Está entendendo isso? É como se olhar sua imagem no espelho. A alma vê pelos olhos o que o corpo é, só que aquilo é você. E já viu que a criança não se reconhece às vezes? Né? Ela tem dificuldade, às vezes, de saber o que é o quê, né? Qual parte que pega. Será que esse nariz é meu mesmo? Será? Mas ele não vê aquilo a partir dele, ninguém se vê, né? Ele vê aquilo a partir do espelho. Ou seja, tem uma experiência aqui que é dualística mesmo. Ao mesmo tempo que eu tenho a noção de que tem um corpo, eu não consigo ver esse corpo em mim mesmo. Eu preciso de um espelho, eu preciso de uma coisa exterior para enxergar. Esse que é o descompasso. Paulo vai falar também lá aos Coríntios, né? Aquela história do homem interior e do homem exterior. Tem um homem dentro de mim, né, que eu só consigo reconhecer ele pela superfície, pelo que está do lado de fora. Ou seja, esse homem tem um lado interno, Paulo fala isso, 2 Coríntios 4,16. Tem um homem interior, mas tem um homem exterior. Uai, Paulo agora está flertando com os gregos. Paulo agora entrou no discurso grego lá, né, do cético. Será que Paulo está falando isso mesmo? Na verdade, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber que não é isso que Paulo está dizendo. É que existe mesmo uma profundidade que está lá no coração, mas ele só torna patente, latente, quando existe uma percepção do que está lá dentro no mundo. E nesse sentido, o que a nossa cabeça diz para nós que é a realidade, só pode ser compreendida a partir das sensações. Eu preciso do corpo para dizer para mim o que as coisas são. É no corpo que nós temos a experiência. É no corpo que você tem as emoções. É no corpo que você experimenta o mundo. Então, o corpo, nesse sentido, é o instrumento que nós temos para nos conectar com a realidade. Entenda que Paulo tem essa mentalidade. Ele, em momento nenhum, está dizendo que esse homem exterior e esse homem interior,
eles vivem em mundos diferentes. Isso não existe no texto bíblico. Né? Paulo, certamente, como um bom rabino, deve se lembrar que está escrito lá em Provérbios 24, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque do coração procede as fontes da vida, do conhecimento. O que Paulo está falando? O coração, segundo a antropologia bíblica, é aquilo que integra o que o homem é. É o Hermann Doivert que vai usar esse termo, né? Ele chama de ponto arquimediano. O que é isso? É o ponto da alavanca. É o ponto que equilibra ao ponto de você conseguir levantar uma pedra. Então você faz, ali tem um cálculo altamente complexo envolvido, né? Lembra lá da alavanca, né, do Arquimedes? Você levantou aquilo, né, com uma alavanca, era uma pedra gigantesca, mas você conseguiu mover aquilo porque você conseguiu deslocar uma força num lugar exato. É igual andar, né? Já viu a experiência? Andar é desequilibrar, né, gente? Quando você anda, você cai para a direita. Você talvez não tenha notado, mas quando você anda, você está caindo para a direita e para a esquerda. Isso aqui é equilibrar, né? Equilibrar, na verdade, é desequilibrar. Né? Porque você só anda porque você cai para cá e cai para cá. Ó. Só que tem um negócio que faz você ficar em pé. É o centro de gravidade. Isso que é o coração humano. É esse ponto em que as coisas se alinham para você não pender. A Bíblia trata desse jeito. O coração erra? Erra. O coração toma decisões erradas? Toma, muitas. Mas toma decisões certas, porque coração na Bíblia não é só emoção, ou também não é só o órgão cardíaco, não. O coração é esse lugar em que o que você pensa, o que você faz, o que você sente, integra. E é a partir dessa integração que você consegue saber o que é certo, o que é errado, conceito de moralidade, você consegue obedecer a Deus, você consegue fazer o que tem que ser feito, você consegue observar o mundo, isso tudo é a experiência do corpo, que em momento nenhum a Bíblia vai dizer que é desprovida do Espírito. Está claro até aqui, pessoal? Não existe essa divisão. O que você é no corpo, você é no Espírito também. O que você é na vida exterior, como diz Paulo, você deve ser também na vida interior. Uma coisa, Paulo em momento nenhum está fazendo um contraponto entre essas duas coisas. Ele está falando simplesmente que a experiência que eu tenho é de que existe um homem interior e um homem exterior. É assim que eu vivo, e isso é verdade. Qual de nós é capaz de negar essa realidade que existe coisas que a gente não gostaria de fazer que a gente acaba fazendo? E é por aí que passa o problema da sexualidade, quase sempre. Né? Para dar um exemplo prático, né? Eu tenho essa experiência no consultório, acho que o André me alertou aqui que eu não me apresentei, né, gente? A minha primeira formação é psicologia, e sou teólogo também, e atualmente tenho trabalhado com capelania. Mas durante os últimos 8 anos, a minha atuação tem sido na prática pastoral. Trabalhei com crianças em situação de vulnerabilidade em Belo Horizonte, durante os últimos 7 anos, né, numa ONG cristã. E toda a minha experiência ali era de lidar com situações de abuso sexual, as maiores experiências que eu tive, abuso sexual infantil, né, crianças, não tinha uma semana, e quase ouso dizer, todos os dias, que eu não tinha que lidar com problemas de sexualidade, seja pela via do abuso, seja pela via, né, de mulheres que experimentaram. Eu tenho um caso na minha cabeça impressionante, né, de uma mulher que eu atendi, filha. Ela era filha de uma senhora que foi aluna dessa ONG, e depois a filha dela, né, ela foi estudar. A mãe dela e a filha dela eram alunas, a filha dela era minha aluna. E eu fui atender ela, porque ela participou de uma reunião de pais, e eu fiquei chocado quando ela escreveu uma carta de 5 laudas para mim, me contando a experiência dela com o marido que estava preso. Ela teve o crânio perfurado, e por aí vai, né? Nem vale a pena investir tanto tempo. Mas qual que é o ponto? Aquela mulher aprendeu na experiência da vida dela que amor era ser agredida. Depois de alguns encontros. E a sexualidade dela estava comprometida por causa disso. Tinha 3 filhas,
E ela não sabia mais o que era. Para ela, o conceito de amor era que ela tinha que apanhar do marido. Então ela ficava amarrada com esse cara, né? Já viu que, não sei se aqui tem, mas em BH tem aquela expressão, mulher de malandro, né? Eu tenho muita pena dessas pessoas. Porque é exatamente isso aqui, ela perde a noção do corpo ao ponto de achar que ser violentada por alguém é o certo. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, esse caso principalmente, porque depois de algum tempo, eu lembro que eu falei com ela, para a gente resumir, né, que aquilo que ela estava vivendo, ela chamava de amor, mas aquilo era medo. E aí a gente estendeu o conceito de medo. Olha que interessante, um dia ela estava chegando na casa dela de madrugada, dentro da favela lá em BH. Isso foi muito legal, porque essa experiência que eu estou contando para vocês do corpo, ela disse que estava chegando, quando ela estava passando pela casa dela, um cara levantou. E quando o cara levantou, ela sentiu medo. Sabe o que ela lembrou? Do marido. Aí ela falou assim, tudo que eu senti a vida inteira era medo mesmo. Olha lá, eu estou com medo do cara agora. Mas quando eu senti isso pelo meu marido, eu achava que era amor. Mudou a vida da mulher. Aí você vai falar, isso não tem nada a ver com sexualidade? Claro que tem. Por quê? Porque o corpo dela foi tão violentado que ela perdeu a noção dessa diferença que tem entre o que ela é lá dentro e o que ela é lá fora. Porque lá fora é apanhar. O dia que o cara não agredia ela achava estranho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Que a gente precisa melhorar a nossa teologia sobre o corpo? A gente podia dar vários exemplos, né, pessoal, dessa diferença, essa autoconsciência. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é o nome que a gente dá para aquela pessoa que ele faz de um jeito, não é assim? O que é o hipócrita? Faz de um jeito, mas ele vive de outro jeito. Essa experiência está por aí. É porque a gente não presta atenção nela. O homem exterior, né, como a Bíblia diz. Tem gente, já viu essa expressão, né? Tem gente que é feia por fora e bonita por dentro. Né? Como que a gente faz essa qualificação? Porque se você olhar por fora, só tem um elemento estético. Mas é quando você convive com a pessoa, você, puxa, ele tem outras qualidades. Você está descobrindo isso que nós estamos falando aqui, ó. Tem algo do lado de dentro que é reconhecível e tem algo do lado de fora que também é reconhecível. Esse é que é o princípio que tem que nortear a nossa reflexão à luz das Escrituras. Porque, em princípio, esse descompasso, esse atraso, ele não é ruim, não. Ele é bom porque ele faz, de certa maneira, a gente pode ser e não ser ao mesmo tempo. Nessa experiência que Paulo está dizendo aqui, né? Tem um homem dentro e tem um homem fora. É igual o conceito de... Eu já fui técnico em eletrônica também. É o conceito de diferença de potencial. Tem algum engenheiro aí? Tem alguém aí que mexe com eletricidade, né? Diferença de potencial é assim. Quando você pega na tomada ali, lá tem energia. Energia parada não serve para nada. Está lá. Ó. O que é a energia quando a gente observa ela funcionando? É quando ela realiza trabalho. Isso, em eletricidade, em física, chama diferença de potencial. Aquela força que está parada lá, ela é transferida para um outro e ela produz um certo tipo de trabalho. Parece que a nossa relação com o corpo ela é desse jeito. A gente é movido por alguma coisa interna, mas ela só tem uma expressão, um trabalho, né? Igual um liquidificador. Sem ligar na tomada, não é nada. Mas quando você liga na tomada, não tem duas coisas funcionando? É a energia que você não vê, que passa por ele, para realizar aquele trabalho. Essa é a experiência do corpo. Os corpos, eles aparecem assim. São realidades objetivas. Só consigo perceber o corpo quando tem alguma coisa acontecendo. É isso que a gente chama de sexualidade, né? A sexualidade é quando esses impulsos, quando essas expressões do que a gente é, elas tomam forma na realidade. Então, na teologia cristã,
a gente precisa resgatar a ideia de que se a sexualidade é algo que é componente da vida humana, a gente precisa, no mínimo, considerar que sexo não é uma coisa suja. Sexo é uma coisa que Deus criou. Sexualidade, embora algumas pessoas façam diferença entre sexo, relacionando isso somente a gênero, né? Mas essa é uma ideia errada, porque sexo e sexualidade são expressões do que a gente é na vida. Então não tem nada sujo com a sexualidade humana, quando ela é guiada por esses princípios aqui. O que eu estou chamando de realidade objetiva? É porque se por um lado a gente consegue olhar para o corpo como alguma coisa que é palpável, a gente também consegue transformar esse corpo em algo que é desprovido de, para usar um termo filosófico, né? Sujeito e objeto. A gente consegue transformar um corpo. Decora isso, pessoal. Gente é sempre gente. Sujeito, pela própria definição, é sempre sujeito. Sujeito é sempre sujeito, é sempre gente. Mas nessa perspectiva, eu posso transformar um sujeito em objeto. Essa é a experiência da prostituição, por exemplo. Quando alguém vai a uma casa de prostituição, não tem uma relação humana acontecendo ali. Para usar aqui um outro filósofo, né, o Martin Buber, que eu gosto muito dele, ele cria essa ideia do eu e do isso. O eu e o tu é essa relação que ele chama de relação humana, sujeito e objeto. Mas o eu e o isso é o sujeito com uma coisa qualquer. E esse é um problema que a gente precisa discutir, porque eu posso, já que o corpo é uma realidade objetiva, eu posso tratar ele como objeto. Assim como um homem pode tratar o corpo de uma mulher como um objeto. E o que caracteriza essa relação não ser humana? É quando eu olho para uma mulher, né, quando eu me aproximo dela, sem reconhecer a imagem de Deus nela. Isso é muito importante na antropologia bíblica. Porque esse é o primeiro critério. Se Deus fez todos os homens à sua imagem e semelhança, o que nos torna seres humanos é, para usar um termo também recente, a dignidade humana. O que é a dignidade? É olhar para o outro e saber que ele também, como eu, é a imagem de Deus. Quando eu olho para o outro, desconsiderando a imagem de Deus nele, o que eu estou fazendo, gente, é objetificando aquele corpo. E geralmente as pessoas objetificam o corpo do outro para usar. Então, o corpo da prostituta não é o corpo de alguém com quem eu me relaciono, porque não tem uma relação. Aquilo é um objeto. E é por aí que começa o problema que a gente está lançando aqui. Porque se por um lado o ser humano pode reconhecer no corpo do outro como um objeto, ele tem que ter essa noção de que o outro nunca é objeto, porque o outro também é sujeito. O outro também é gente. O outro também é portador da imagem de Deus. Olha como é que a teologia bíblica nos orienta quanto à sexualidade. Porque quando um homem se aproxima de uma mulher, ou se aproxima de si mesmo, o que ele tem que ter em mente, e isso também vai aparecer na teologia do corpo do apóstolo Paulo, já estou adiantando aqui, né? Paulo vai falar assim, o corpo não é seu, não. Está lá em Coríntios capítulo 6 e 7. O corpo pertence a Deus. Essa é a conclusão, já estou adiantando, mas eu vou argumentar mais para a gente chegar lá. O que a gente está fazendo com o corpo, então? Eu posso sentir o corpo do outro, eu tenho essa experiência do outro. O que aparece na realidade, de forma objetiva, é o corpo do outro. Mas se eu não olhar para esse outro, com esse olho, que a Bíblia vai chamar de imagem de Deus, eu corro o risco de transformar o sujeito em objeto. E esse é o problema da idolatria. E agora a gente vai construir esse argumento. Por que esse é o problema da idolatria? Porque a idolatria, por definição, a gente também precisa abandonar aquela ideia de que idolatria é se curvar diante de algo
material. Isso não é idolatria. Nunca foi. Lembra lá do Salmo? Dois textos que me chamam muita atenção. O texto de Isaías, se não me engano, capítulo 15. Isaías usa um tom irônico para falar assim, está vendo os povos pagãos? Sabe, olha o que eles fazem. O mesmo pedaço de madeira que eles usam para fazer o ídolo, eles queimam no inverno, lá nas fornalhas da casa dele. Aí o salmista vem e fala assim, tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido, mas não escuta. Aí o salmista conclui, tornam-se semelhantes a eles, os que os fazem e os adoram. Então, para a gente entender a idolatria, qual que é a relação da idolatria com o objeto? Esse é o problema da idolatria, porque o objeto é alguma coisa que você controla. Se você chamar esse copo aqui de Deus, ele é Deus. O que o salmista está dizendo é o seguinte, você manipula Deus de tal jeito que você objetificou o próprio Deus. Isso aqui é um ídolo. O ídolo é quando você fala assim, aí você pegou lá o bicho, né? Fala assim, hoje eu quero que Deus tenha olhinho azul. Aí você vai lá e pinta de azul. O que você está fazendo com o Deus? Você está tornando ele do seu jeito. Ou seja, Deus se torna a imagem e semelhança do que você quer. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando o infinito e colocando dentro de algo finito. Isso aqui é o ídolo. A idolatria é essa tentativa humana de trazer o infinito, o insondável, o indescritível para dentro de algo que você controle. No fundo, idolatria é uma tentativa de controlar Deus e tudo que Ele fez, e tudo que Ele faz com as suas próprias mãos. Isso é idolatria. Quando você lê esse salmo, você se lembra que o que o salmista está dizendo ali é o seguinte, os homens que fazem esses ídolos acham que estão com a bola toda, acham que estão mandando, acham que pode controlar Deus à sua maneira. Isso é idolatria. Ou seja, você pega Deus e chama isso aqui de Deus. Olha que redução absurda. Você pega o infinito e fala, o infinito cabe aqui, ó, e eu faço com ele o que eu quiser. É o que a gente faz às vezes com o corpo. Não é a frase da moda? Meu corpo, minhas regras. Oh, estamos falando de idolatria, não é não? Se você acha que pode fazer o que quiser com o corpo, você está transformando um corpo em algo que você controla. Igualzinho a Bíblia vai dizer que os homens faziam com os seus deuses quando estavam lá diante deles. É trazer Deus lá do infinito e falar assim, agora eu controlo. Do mesmo jeito que você fala, eu controlo o meu corpo. O corpo é meu, então eu faço dele o que eu quiser. É aí que está a raiz da idolatria. É porque no fundo, o que essa pessoa faz é se sentir no controle. Esse é que é o problema. No fundo, a raiz da idolatria é uma tentativa de controlar tudo que Deus fez e tudo que Deus é, inclusive o corpo. Inclusive a própria percepção do corpo. Ou seja, se eu faço o que eu quiser com o corpo, então não preciso dar satisfação para ninguém. Se eu faço o que eu quiser com o corpo, basta eu responder aos impulsos sexuais, né? Já ouviu essa frase aí? Não, se você tiver algum impulso sexual, vai ser feliz, né? O importante é fazer o que dá na telha. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que você vai sofrer isso no corpo e, de alguma maneira, essa dissonância, esse descompasso vai provocar em você algumas coisas que só aquele que recebe a luz de Deus é capaz de compreender. Porque você vai ser tentado no corpo. Toda tentação é no corpo. Ela vai atravessar o corpo, não tem jeito. Por quê? Porque você sente no corpo, você não sente no espírito. O espírito não sente nada não, gente. O espírito é o que nos conecta com a vida. É a visão que eu tenho da realidade.
Agora, como eu experimento a realidade, é o corpo. Então, as tentações sexuais, os vícios, as compulsões, elas estão todas enquadradas aqui. Por quê? Porque é por causa do pecado, e aqui a gente introduz um elemento. Se Deus criou o homem com essa sensação, né, de um descompasso, o que o pecado faz, gente? Ele aumenta a distância entre o que você sente e a forma como você tem que responder. Esse descompasso aumenta, é isso que a queda fez com a gente. A queda afeta as estruturas do ser humano de tal maneira que o seu sentir parece que não tem nada a ver com a realidade. Parece que aquilo que você sente é mais forte do que você. E aí você vai ver muitos irmãozinhos sinceros, procurando os aconselhadores, aí, os conselheiros, os pastores, para dizer, pastor, eu estou sendo tentado no meu corpo e eu não sei o que fazer com isso. Principalmente os adolescentes. Principalmente, né, aquela galera que está naquela fase, né, que os hormônios estão a 1000 por hora, e as pessoas acham que é só falar assim, então vamos resolver o problema do hormônio. Está errado. Não vai resolver problema nenhum tratar de hormônio. Por quê? Porque o cara não é só hormônio. É simples assim, ué. Se ele não tiver outros critérios para lidar com aquilo, entendeu a dificuldade de você conceber o homem de uma maneira só? Aí você quer dar uma... O problema tem muitas causas e muitas consequências. Aí você fala assim, já que o problema é hormônio, vamos tomar um remedinho, resolver o hormônio, regular o hormônio, está tudo certo. Não. Por quê? Porque a queda faz isso aqui, ó. Esse descompasso entre o que você sente, entre o que você percebe de você, entre o que você é e o seu contato com a realidade. É isso que a queda fez. A queda torna essa distância, que já é natural, né? Segundo a Bíblia aqui, nesses textos que nós estamos citando, existe mesmo essa sensação de algo dentro e fora. O problema é que quando o homem perde a relação com Deus, o que está fora parece que fica muito mais poderoso do que você é capaz de dar conta. E eu vou ser bem sincero para os irmãos, não adianta falar assim, vai orar. Essa resposta é rasa. Está errado também. Vamos orar aqui, querido. Vamos ler um salmo de consolo para ver se você se passa, né? Esse calor. Vamos orar. Não, pode orar que não vai resolver. Mas ainda você é um pagão, você está falando que orar não resolve. Claro que ajuda. Mas a minha questão é a seguinte, só orar resolve? Será que o problema é falta de oração? Ou é falta de entender o corpo e a sua relação com a oração? As pessoas oram, né? Quando a gente lê lá na Bíblia, orar é com espírito, a palavra ali é com entendimento. Orar no espírito não é ficar aquele estágio de quase cochilo, né? As pessoas acham que orar no espírito é rebaixar a consciência, igual os budistas fazem. Aí fica em posição de lótus, né? Estou orando, agora eu estou meditando. Não, não é isso não. Orar no Espírito é orar com a vida. Espírito na Bíblia é vida. Orar no Espírito, já viu o que o judeu faz? O judeu entende esse negócio melhor que os crentes. Ele vai orar e fica assim, ó. Isso tem uma função psicológica, sabia? Sabe por que o judeu fica assim? Já viu isso lá no muro de Israel, né? Qualquer vídeo que você vê de Israel, estão lá no muro assim. O judeu descobriu uma coisa importante. O que ele é o corpo também. Olha que legal. O cara chega lá, ele quer se concentrar no corpo, ele cria um automatismo. Aí o que ele faz? Quando você cria um movimento desse, você não precisa ficar pensando no movimento, certo? Mas ao mesmo tempo você tem a sensação do corpo, e aí você é capaz de concentrar no texto. É isso que eles fazem. Eles não ficam assim porque é legal, não, é porque eles querem criar uma função fora, para que o que estiver dentro possa se concentrar no que está fazendo. Por isso que eles fazem esse movimento, ó. É automático, é igual o sistema nervoso autônomo, todo mundo tem, né? Uma vez um professor brincou comigo, assim, vamos fazer um teste agora.
Vou explicar para vocês o que é o sistema autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? Todo mundo agora, ó. Você vai pensar profundamente e vai mandar o seu coração parar. Tenta. Pode fazer o que você quiser, não vai parar. Não depende de você. É por isso que o sistema chama nervoso autônomo. Ele funciona sozinho. Depende de nada que você possa querer, imaginar, pensar, racionalizar. Não depende de você. Não existe nenhum ser humano que dá conta disso, porque esse sistema funciona a partir da vida, não funciona a partir do raciocínio. No entanto, é a mesma coisa. É o ser humano. Não adianta você falar assim, o coração é uma coisa e eu sou outra. Não, é só porque você não controla ele. Olha a idolatria. Para ser humano, você tem que controlar? Onde você aprendeu isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Muito pelo contrário, a Bíblia está dizendo que tem algumas coisas que nós não acessamos. No entanto, elas são parte do que a gente é. A gente é coração, a gente é espírito, carne, e nós somos também alma. Está entendendo, pessoal? Nós estamos tratando aqui de um fundamento para a idolatria e para a sexualidade, para a teologia do corpo. É porque, sem compreender o ser humano, a gente cai no risco da idolatria, nesse sentido que eu estou colocando, de controlar tudo. Você tem que ter controle absoluto sobre tudo. E para complicar ainda mais, a gente ainda confunde, né? Porque quando esse descompasso aumenta, a gente acha que essa sensação de que pode fazer o que dá na telha, a gente chama isso de quê? De liberdade. É outro conceito absolutamente errado. O corpo, ele não foi dado para você fazer o que quiser com ele. O corpo é dado para Deus ser glorificado através do seu corpo. O corpo é dado para que Deus, como eu disse aqui, Paulo vai dizer que o corpo é dado para que ele seja casa de Deus, habitação de Deus. Qual que é o objetivo do corpo, então? Na cultura contemporânea, as pessoas elas aprenderam que experimenta a liberdade no corpo. Por isso essa ideia de que pode fazer o que quiser. E essa ideia é tão radical porque as pessoas acham, o Guilherme chama isso de ética da violência, do estupro, né? Da desonra. Esse é um termo que ele usou para denominar essa conduta da cultura. Os homens se afastaram tanto da noção do que o corpo é, né, que eles tinham que justificar a violência. O que é o estupro, gente? O estupro não é impor ao outro a força, né, daquilo que você acha que é, da sua razão. Se você tem mais razão, você pode estuprar o outro. E aqui, entenda estupro não só no sentido da violência sexual. Os homens, eles tentam arranjar justificativo para estuprar a natureza. Quando o homem olha para a montanha e não vê a graça de Deus ali, lembra lá, não sei quantos assistiram aí o Senhor dos Anéis, né? Quando o Sam chega lá junto com os entes, né? Que são aquelas árvores. Aí eles perguntam assim, olha, o que é aquilo lá? Aí um dos dois, que agora é o Pimpim, eu acho, ele fala assim, aquilo é montanha. O ente vira para ele e fala assim, eu ia gastar uns 150 anos para te falar o que é aquilo. Como é que você conseguiu falar que aquilo é montanha? Qual que é a ideia que está por trás disso? É que montanha é o que a cultura quer que a gente veja ali. A cultura, quando o empresário do minério, quando olha para a montanha, ele não vê montanha. Ele vê o quê? Minério. Ele vê o que está lá dentro. Ele vê dinheiro. Ele vê exportação, commodities, e por aí vai. Quando uma criança olha para a montanha, o que ele vê? Beleza. Cavalinho, né? Faz o teste com quem tem filho aí. Pede ele para desenhar uma montanha. Vai ter lá umas florzinhas, uma árvore e uma vaquinha. Olha a diferença. Então, a forma como as pessoas descrevem a realidade mostra muito de como essa pessoa encara a realidade. Esse aqui é o ponto. Para justificar a violência, o que é que os homens fizeram? Então, vamos
legalizar, né? Vamos tornar palatável a consciência das pessoas esse negócio de que o corpo é uma coisa e de que o self, é outra coisa. Justifica, inclusive, as mutilações. Agora está na moda, né? O pessoal se corta. Já viu o negócio do ciborgue, né? Tem gente que coloca peças de metais, assim, de propósito. Já viu aquelas pessoas que implantam chifre, né? Ou seja, se o corpo não sou eu, ele é alguma coisa à parte de mim, eu preciso dessa consciência para justificar o que eu faço com o corpo. Mas só que tem um elemento que é inato do ser humano, que é a moralidade. Ele sabe que aquilo ali está ferindo algo que não é dele. Mas ele precisa... Então, como é que ele vai resolver esse problema? É fácil. É só ensinar na cultura que o corpo não é você. O corpo é outra coisa. O corpo é algo que está lá fora. Eu sou uma coisa. Meu corpo é outra coisa. Não é o discurso da teologia queer? Não é assim que eles ensinam? Né? Teologia queer, para quem não sabe, essa teologia idealizada, né? LGBT e tudo. Esse é o discurso que está lá. Que no fundo é idólatra. Por quê? O que eles querem é controle. O que eles querem é mostrar para a sociedade que você pode fazer com o seu corpo igual o empresário faz com a montanha. Violência. É impor ao outro pela violência. Não é isso que é o estupro sexual? Não é quando um que se considera mais forte impõe a força da própria natureza sobre o outro e faz o que quiser com ele? Perdeu a imagem de Deus. Para justificar o estupro, a violência, só é possível quando você desumaniza. É a tática do Hitler. Já viu a lista de Schindler? Tem lá eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele acorda um dia de manhã, está lá no campo de concentração, ele pega o rifle, aquele negócio todo, aí ele olha para aquele monte de judeu andando assim, que já está desfigurado, sem critério nenhum, começa a matar. Como é que um ser humano dá conta de fazer isso com o outro? Sabe por quê? Porque no olho daquele sujeito, aquilo lá não é gente, não é humano. É por isso que tem que desumanizar. Porque quando você desumaniza, você pode matar. Quando você tira a imagem de Deus, não é assim? O judeu está ali magrelão, osso puro, né? Só carcaça, só pele e osso. E aí quando aquele cara está lá em cima, ele não vê gente. Ele não vê a imagem de Deus refletida no outro. É por isso que autoriza o cara a violência. Ele mata sem critério nenhum. Por quê? Porque aquilo não é gente, aquilo é bicho. Aquilo é pedra. Aquilo é coisa. Está entendendo aonde que a falta de uma teologia do corpo pode nos levar? É isso que tem sido justificado. Pode estuprar, pode fazer, pode acontecer. Por quê? Porque esse descompasso aumentou tanto. As pessoas têm essa noção de que, já que eu não sou o meu corpo, então eu posso fazer o corpo que eu quiser. Não é isso que a Bíblia ensina. Aqui a gente chegou no problema do coração, e eu vou dar uma adiantada aqui, por causa da hora. A impureza sexual na Bíblia, e a gente vai ver isso lá em Romanos, capítulo 1, né, Paulo é muito claro, ele fala, olha, a concupiscência, o pecado afetou tanto esses homens e a consciência desses homens, que Paulo usa essa expressão, né? Que essa concupiscência do coração é capaz de tornar esses homens tão cegos que eles desonram, essa expressão que está lá, desonram os seus corpos entre si. É claro que o contexto de homossexualidade, Paulo está falando disso também, mas o contexto de homossexualidade ali é muito diferente. Tem nada a ver com a homossexualidade que a gente vê hoje. Por dois motivos. Primeiro, porque hoje, quanto naquela época, em algum sentido, a homossexualidade, naquela época, envolvia honra. Hoje envolve desonra. Naquela época, um aprendiz, ele achava que quando era penetrado
Isso, muitas culturas, muitos filósofos tinham essa ideia. Quando ele é penetrado pelo seu mestre, porque o corpo, né, essa experiência do corpo era assim, já que está tudo no corpo, né, o cético era assim. O mestre penetrava o aprendiz, transmitindo para ele o conhecimento sexual. A ideia que está envolvida ali é de que o cara estava recebendo poder, né? Conhecimento. Você sabe que os gregos, entre eles, uma forma de apoiar, já viu lá aquele filme Esparta, né? Uma forma de apoio que os homens davam entre si era tendo relações entre eles, porque isso os tornava mais fortes. Bem diferente do que a gente vê hoje. Ali era um pacto de amizade, de honra, né? Eu sou capaz de fazer isso por você, eu vou com você até a morte. Aí os caras... Paulo está falando que isso, embora pareça que tem uma justificativa plausível, essa desonra do corpo, que ele usa essa expressão lá, não é aprovada por Deus. Esse é o sinal de que o homem afastou tanto que agora... Por isso que ele é indesculpável, segundo esse texto. Porque se ele olhasse para o que tem dentro dele e reconhecesse isso no seu corpo, essa é a ideia de Paulo. Se ele reconhecesse, só de olhar para a natureza, ele ia saber que tem alguma coisa sinalizando para fora. Nem vou chamar isso de Deus de Israel, beleza? Nem precisa. Não precisa chamar de Deus de Israel. Para mim, Paulo nem está falando do Deus de Israel. Está falando que eles estão tão cegos que eles não conseguem enxergar nada além deles mesmos. O que dirá Deus? É por isso que eles desonram o corpo desse jeito. Olha a gravidade do que Paulo está dizendo. A impureza, então, sexual, ela traz esse desprezo pelo indivíduo. Já que eu não preciso prestar conta, né, para ninguém, ou eu tenho uma justificativa para fazer isso, eu posso usar o corpo do jeito que eu quiser. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,18. Ele fala assim, fugir da impureza. Presta atenção nisso. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, a que é sexual, é porneia, peca contra o próprio corpo. Eita! Agora Paulo apertou o negócio. Paulo está dizendo que a impureza sexual é um pecado contra si mesmo. Paulo está dizendo que a impureza sexual é uma contradição tão grande, porque a pessoa desonra, não é o corpo do outro, não, é o dele mesmo. A pessoa se violenta a si mesma, é isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque ele deixa de ser tratado como um santuário de Deus. Quando o homem fere a casa de Deus, segundo a teologia de Paulo, está ferindo o próprio Deus. Está entendendo a importância que Paulo está dando para o corpo aqui? Porque a impureza não trata do corpo como instrumento descartável. Segundo a teologia do Paulo aqui, né, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 15, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Ou seja, eu não posso adotar aquela política, né, do comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos fazer o que quiser com o nosso corpo, porque Deus não tem nada a ver com isso. Já que não tem um futuro para o corpo, vamos fazer o que quiser com ele. Do que Paulo está tratando aqui nesse capítulo? Da esperança cristã. E é isso, na minha opinião, que falta para combater essa idolatria da sexualidade. Número 1, uma teologia que considere uma visão bíblica e não fragmentada do que o ser humano é. E segundo, uma visão bíblica de que o corpo que Deus te deu, ele tem um objetivo. Sabe qual que é? Pode falar alto.
mais do que isso, mais do que glorificar a Deus. Alguém quer arriscar? Para que o corpo serve? Também. Mas qual que é o objetivo final do corpo? Ser glorificado. O objetivo do corpo, segundo Paulo, é a ressurreição. Sabe para que Deus te deu um corpo? Para ressuscitar ele no último dia. Isso tem a ver com a teologia da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a expressão de Jesus Cristo no seu corpo e na sua obra. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é só a morte. Esse aqui é o problema. O Evangelho não é só a vida. O Evangelho não é só o exemplo de Jesus. Jesus foi um bom homem, como a gente estava ouvindo ali agora, né? Um revolucionário. Ajudou os pobres, os negros, os LGBT. Mas foi só isso que ele fez? Esse aqui é o problema do evangelho fragmentado. Porque quando o evangelho fica fragmentado, ele só vai até o que Jesus fez em vida. Ou seja, quando esse evangelho ele é cortado no meio, a esperança cristã fica cortada no meio. Sabe por quê? Muitos cristãos perderam a esperança da ressurreição. O Evangelho é uma narrativa completa. Deus estava lá na eternidade passada, decidiu na sua soberania que ia criar tudo para a glória dele, ia colocar no meio disso tudo o seu filho. Sabe qual que é o objetivo da criação? Nas palavras do Guilherme também. O universo é um sorriso de Deus para o filho dele. Quando Deus queria dar um presente para o filho dele, sabe o que ele fez? Toma tudo. O universo. E aí, o evangelho começa lá. É por isso que na teologia bíblica nós tratamos de criação, queda e redenção. Por que as pessoas não colocam a teologia do corpo na redenção? Porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se você perdeu a esperança da ressurreição, você vai também perder o contato com o corpo. O corpo foi feito para ressuscitar lá no último dia. O problema é que os cristãos perderam essa noção. O problema é que os cristãos estão assimilando o que a cultura está dizendo. É carpe diem, né? Vamos curtir adoidado. Faz o que quiser com o corpo, porque já que o corpo não é você, Deus não tem nada a ver com isso. Faz o que dá na telha. Deus vai te cobrar nada não, afinal de contas, a gente não é... Aí você ainda usa versículo bíblico para explicar a picaretagem, né? A carne é fraca, o espírito está preparado, mas a carne, né, pastor? A carne é fraca, você sabe como é que é, né? De vez em quando a gente dá uma pecadinha. Eu falei, tudo bem que você dá uma pecadinha, eu quero saber como é que está a sua consciência. O problema não é o pecado, o problema é a falta de consciência do pecado. Porque quando você tem consciência do pecado, você sabe que seu corpo é frágil mesmo. E a redenção? E a esperança da glória? E a esperança da ressurreição que Paulo está falando aqui? O corpo, meus irmãos, ele é dado porque Cristo vai ressuscitar o corpo no último dia. Essa é a teologia que a gente precisa aprender e ensinar e aplicar nos nossos conselhos. O corpo não é seu. O corpo, ele é de Deus. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,14. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Olha que lindo. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou. Olha isso, gente. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. É aqui que o Evangelho termina.
na glorificação, naquele dia em que eu e você vamos ressurgir com Cristo para a eternidade. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou no corpo. Depois que Jesus ressuscitou, ele comeu peixe, está lá nos evangelhos. Atravessou parede, Jesus tomou vinho lá com os amigos, está tudo lá. E você vai me dizer que Jesus fosse um fantasminha, ele ia tomar um copo d'água assim e ia molhar o chão todo. Né? Já que ele não tem corpo, molhei o chão. Tá claro, pessoal? Eu acho que nós precisamos, no mínimo, considerar isso que eu estou chamando de descompasso. Essa experiência, realmente, de que tem algo interno e externo, isso é nosso, nós somos assim. Mas a gente só vai poder dar conta disso se o Evangelho inteiro não é só a salvação, não é só a morte de Jesus, o Evangelho não é isso. Como diz o Tim Keller, né? Não confunda o Evangelho com os efeitos do Evangelho. Não confunda o Evangelho com os benefícios que ele te traz. Isso é outra conversa. Porque quando a gente quer encarnar o Evangelho, a gente tem que partir do que ele é como narrativa. Ele é uma história que precisa ser contada e encarnada por todos nós. Então, para a gente trabalhar uma teologia do corpo, nós precisamos entender o ser humano e o que o Evangelho faz por esse ser humano através de Jesus Cristo. Sem a mediação do Espírito, para te dizer, meu irmão, que você vai ressuscitar, essa é a pior coisa que existe nas outras religiões, porque elas são religiões que não têm esperança. O cristianismo, ele é o que é há mais de 2000 anos, por causa da esperança da ressurreição. Paulo vai dizer também, se Cristo não ressuscitou, não adianta pregar, é vão. Se Cristo não ressuscitou, não adianta crer, a sua crença é em vão. Porque o que faz sentido para concluir a narrativa do Evangelho é que Cristo ressuscitou e eu e você vamos ressuscitar. Esse é o argumento que a gente tem que usar para dizer que o corpo não pertence a mim. Como diz Paulo aqui em Coríntios 6, o corpo não é seu, o corpo é do Senhor. O corpo é casa do Senhor. O corpo tem que ser santificado para a glória de Deus na eternidade. E o que você faz aqui, no corpo, glorifica a Deus, tanto quanto as orações e aquilo que a gente normalmente chama de espiritual.